Abro em Isaías 14. Nós estamos começando hoje um novo estudo. Como sempre, nós não sabemos quantas reuniões o estudo vai durar, mas nós vamos indo até que o Senhor nos oriente. Isaías 14. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. De quem que nós estamos falando? De quem que nós estamos falando? Do diabo. Abram em Ezequiel 28. Vocês viram aqui, né? E serei semelhante ao Altíssimo. Ezequiel 28, versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que fostes criados foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Vamos agora para Apocalipse 12. Eu estou gaguejando porque essa letra dessa Bíblia é muito pequena, eu não estou enxergando, gente. Estou ficando velhinho. Apocalipse 12, versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão,
a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Irmãos, nós estamos vindo de um tempo que pouco se fala nessa igreja de pecado. Nós estamos vindo de um tempo que estamos estudando o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, o plano de Deus para as nossas vidas, a vontade de Deus para a nossa vida, que nós precisamos viver no querer, no plano e na vontade de Deus. O fruto do Espírito, hoje ainda estava falando com a pastora Márcia, aliás, pastora Márcia e pastor Manuel mandaram beijos para todos. O Manuel está melhor do câncer, parou de fazer químio, está bem. Ele já estava naquela fase que fazia químio dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas está bem. E mandaram um beijo para todos. Alguns meses nós estamos estudando as coisas boas de Deus, o fruto do Espírito e tudo isso. Mas o Senhor tem me incomodado a falar de um assunto desagradável, chato, que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de estudar, ninguém gosta de pregar, que é o diabo. É uma estratégia militar. Tempo que eu trabalhei para o FBI nos Estados Unidos, é uma estratégia militar conhecer o inimigo. A gente precisa saber quem é o inimigo, como ele age, de que maneira ele se coloca, qual o seu intento, para que a gente possa se defender dele. Então nós precisamos, por mais desagradável que seja, estudar um pouquinho do diabo. E eu li esses 3 textos, em primeiro lugar, porque aqui também tem gente recém-convertida, tem gente com experiência média e tem gente com grande experiência no Senhor. Mas é uma artimanha muito comum da gente ouvir que o diabo não existe. E é uma artimanha do próprio diabo, porque quando a gente acha que ele não existe, a gente não se defende dele, a gente não se arma contra ele. Então é uma artimanha dele também enganar que ele não existe. E muitas pessoas preferem não saber dele, preferem não falar nele. Não gosto nem de falar a palavra diabo, não. É para a gente falar sim, é para a gente saber que ele existe e para a gente saber como ele se porta, de que maneira ele ataca, para que possamos estar sempre vigilantes. A Bíblia nos alerta muito sobre isso. A Bíblia fala: orai e vigiai. Então a gente tem que orar a Deus e vigiar contra o nosso maior adversário, que é o diabo. Eu quis ler esses textos no início, principalmente para mostrar que ele era o querubim da guarda ungido de Deus. Ele era do alto escalão de Deus. Ele era preparado para o louvor de Deus, até que se achou nele iniquidade, até que gerou nele a vontade de ser semelhante ao Altíssimo. Então eu quis ler esses textos para mostrar que ele existe, que a Bíblia fala no diabo, e que fala que ele era um anjo de Deus, que ele era do louvor da guarda de Deus, querubim da guarda ungido, e que brotou no coração dele a iniquidade. Ele quis ser semelhante a Deus. E eu quis também mostrar nesse texto, nesses 3 textos, que ele caiu com os seus anjos. Quer dizer, ele não caiu sozinho. Quando ele foi desclassificado por Deus, os anjos tiveram a opção de ficar com Deus ou de ir com Satanás. E um
terço dos anjos de Deus foram com Satanás. Então, agora nós já sabemos que ele existe, nós já sabemos que ele era uma pessoa um anjo qualificado diante de Deus, mas que brotou nele a inveja e a aspiração de ser semelhante a Deus, que ele foi descartado e que os anjos de Deus tiveram a opção de ficar com Deus ou de ir com o diabo. 1/3 foi com o diabo. Então, se Deus tinha 900 anjos, 300 foram com o diabo. Logicamente, esse número é um número alegórico. Então, nós já estamos entendendo que ele existiu, que ele foi desclassificado, que ele foi tirado da presença de Deus e que ele levou com ele um exército, que ele tem 1/3 dos anjos que eram de Deus trabalhando hoje para ele. Nesses textos nós também vimos que ele em Apocalipse diz que ele é sedutor, ele seduz, ele conquista. Mas no mesmo texto de Apocalipse 12 diz que ele é acusador, e nos acusa diante de Deus dia e noite. Ele nos acusa diante de Deus dia e noite, e nós precisamos ter essa consciência, porque todas as vezes que nós vivemos para agradar a Deus e vivemos obedecendo a palavra, nós estamos somando com Deus. Todas as vezes que nós vivemos fora da palavra e desagradamos a Deus, nós estamos somando com o diabo, e ele é o acusador. Aí a Neide chega para Deus e ora pedindo um marido, que é sempre o que ela pede. Aí o diabo chega com uma cartinha assim e fala: Senhor Deus, olha aqui, o que eu tenho contra a Neide. Ele acusa, ele mostra, como se Deus não soubesse, né? Mas enfim, ele mostra. E Deus, como é justo, Deus não passa por cima da justiça dele, de Deus. E aí as coisas não acontecem. Então nós precisamos entender que existe um ser que é contra nós, e que tem um exército que trabalha para ele, para nos fazer levar para o lugar errado, para a atitude errada, porque daí ele pega e nos acusa diante de Deus e impede com isso o que Deus tem para nós. Ele é o acusador, dia e noite. Nós vimos que ele é acusador, nós vimos que ele é sedutor. Ele seduz. E com quem que ele faz isso? Com a igreja. Porque os que já são dele, sabe o que o diabo faz com os que já são dele? Ele dá dinheiro, ele dá tudo que a pessoa pede, para a pessoa ficar muito felizinha, para a pessoa ficar satisfeita, para a pessoa ficar enganada e não buscar a Deus. Então essa é a função do diabo. Ele é enganador. Os que são dele, ele trata muito bem, e ele tem poder, porque os homens deram poder ao diabo. Nós damos legalidade, nós damos poder. Então o mundo jaz no maligno, e como ele tem poder,
um poder que deveria ser nosso, um poder que deveria ser só da igreja, um poder que deveria ser só da raça humana, passa para as mãos do diabo por legalidade. Porque as pessoas fazem o que os 3 grandes proclamadores pregaram domingo? Fazem aliança com o diabo. O povo de Deus faz aliança com o diabo. O povo de Deus compactua com o diabo. Você perdeu, Daniela. Foi um sucesso aqui. Nós não estávamos aqui, mas o Espírito Santo estava. Eu já soube que os meninos foram muito bem. Amém, é isso mesmo. Só quem não pode faltar na igreja é o Espírito Santo. O pastor pode faltar, os irmãos podem faltar, o Espírito Santo não pode faltar. Os meninos domingo pregaram da aliança com Deus. Mas acontece que nós deveríamos fazer única e exclusivamente aliança com Deus. E muitas vezes a gente faz pactos com o diabo, porque a gente faz o que ele quer, e a gente faz o que ele orienta. Querem saber como, por exemplo? Com as mentiras. Não tem mentira branca, mentira preta, mentira pequena, mentira grande. A palavra diz que ele é o pai da mentira, que ele vive mentindo. Então, quando nós mentimos, nós estamos fazendo um pacto com Deus? Não. Nós estamos fazendo um pacto com o diabo. E ele vai nos enlaçando. Ele vai se aliançando com a gente. Ele vai se grudando na gente. E vai tomando de nós o poder que Deus deu para nós. Ele vai tomando posse. E ele, dentro das posses dele, do poder dele, ele fala isso para Jesus, quando Jesus é tentado no exército, leiam nos evangelhos, ele oferece para Jesus os montes, as terras, o reino. Ele fala que me deram. Ele trata com isso os filhos dele muitíssimo bem. Vocês não tenham inveja, porque a palavra diz: não invejeis o progresso do ímpio, porque o diabo dá em abundância. Porque bem supridos, os ímpios não querem Jesus. Os ímpios não precisam de Jesus, e eles vão assim nesse engano, que nós vimos em Apocalipse que ele é enganador. Eles vão no engano até a morte, e aí depois da morte não adianta a missa de sétimo dia, depois da morte não adianta a intercessão, depois da morte não adianta nada. Morreu sem estar em Cristo Jesus, vai para o inferno. Por outro lado, o que ele faz com a igreja? Atormenta, engana, usa de astutas ciladas, usa de sedução, para que a igreja faça pactos, alianças e laços e comprometimentos com ele. Esse é o papel dele. O papel dele ele é inimigo do homem. Satanás quer dizer inimigo do homem. O trabalho dele é impedir que as pessoas cheguem a Jesus. E quem chegou, o trabalho dele é tirar. É tirar. Porque aí ele seduz a nossa alma pecadora. O que Paulo diz? O bem que quero não faço, e o mal que não quero faço. Se a gente não está cheio do Espírito Santo, se o nosso livre-arbítrio não está inclinado a obedecer a Deus, decidido a obedecer a Deus, se nós não estamos fortemente aliançados com Deus, ele vem e seduz. A gente faz pacto com ele e vai se enlaçando. E aí a gente vai perdendo a noção espiritual. E nós começamos a nos enlaçar mais e mais com o inimigo. E começamos a nos afastar mais e mais dos inimigos, de Deus. Porque ficamos cegos
porque ficamos enganados, porque ficamos seduzidos. Até que a nossa vida cristã vai murchando, até que a chama se apaga. A palavra diz: não extingais o Espírito que habita em vós. Logo que eu conheci a Dadá, ela não sabe disso. Ela era mais novinha. Um dia eu estava conversando com ela e ela me disse um versículo que cada vez que eu leio, eu lembro da Dadá. Não deis lugar ao diabo. A primeira pessoa que eu ouvi falar desse versículo foi você, Dadá. Não deis lugar ao diabo. Isso está em Efésios 4, 27. Somos nós quem damos lugar ao diabo na nossa vida. Lugar esse que deveria ser do Espírito Santo de Deus. Lugar esse que deveria ser do fruto do Espírito Santo. Nós damos lugar ao diabo. Na nossa mente, na nossa emoção, na nossa vida profissional, no nosso casamento, na nossa vida secular. Somos nós quem damos ou não lugar ao diabo. Toda vez que nós tomamos uma atitude segundo a palavra de Deus, de acordo com os princípios, mandamentos e ordenanças de Deus, toda vez que nós fazemos isso, nós damos lugar ao Espírito Santo, para que ele cresça, para que ele floresça com o seu fruto em nós. Toda vez que nós temos uma palavra, um pensamento, uma atitude, um desejo, uma conduta, um princípio contra a palavra de Deus, nós damos lugar ao diabo. E ele não se faz de rogado, como dizia minha avó. Ele chega, entra na nossa vida e se acomoda. Acontece, igreja, que a igreja brinca de igreja, mas o diabo não brinca de diabo. Não adianta a gente falar: ah, é brincadeira. Saiu a palavra torpe, o diabo vai lá e enlaça. Contou uma mentirinha, o diabo vai lá e enlaça. Não interessa se é mentirinha social, não social, branca, preta, vermelha, cor-de-rosa, pequena, grande. Manda dizer no telefone que não está, o diabo enlaça. Fala um palavrãozinho, o diabo enlaça. Faz uma fofoquinha, por mais branda e sutil que seja, o diabo enlaça. Faz uma palavrinha de inveja, o diabo enlaça. Come um ovinho de Páscoa, o diabo enlaça. Vai numa festinha de Natal, o diabo enlaça. Faz uma festinha de São João com uma cara de festa country, só muda, o diabo enlaça. Gente, eu fiquei chocado. Segunda-feira eu estava lá no centro do Rio de Janeiro, e a patroa quis ir num lugar que ela ia quando era criança com a avó dela, lá na Rua dos Turcos, que era na Rua da Alfândega. E é isso que o diabo faz. Ele seduz, ele engana, e ele vai enlaçando. E nós precisamos entender, em nome de Jesus Cristo, que isso acontece. Nós não podemos mentir e achar que não aconteceu nada. Nós não podemos deixar de pagar uma conta e achar que não aconteceu nada, porque na palavra está escrito: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. Nós podemos dever amor, mas não podemos dever nada. Logicamente, a gente passa por situações que temporariamente a gente fica devendo, mas o importante é ter um coração inclinado a pagar, trabalhar para pagar, fazer esforço para pagar, e não pôr a dívida embaixo do tapete e esquecer a dívida. Este é o problema da igreja. Nós esquecemos dos pecados e dos laços do diabo, mas ele não se esquece. E aí a vida vai ficando amarrada e enlaçada de uma tal maneira e comprometida com o diabo, que Deus não pode pôr a mão. Não é que ele não quer. Tudo que
Deus quer é nos abençoar. Tudo que Ele quer nos abençoar. Mas Ele não pode. Aí a pessoa não dizima. A palavra diz que quem não dizima rouba a Deus, é roubador. E a pessoa pede por prosperidade. É por isso que nós estamos nesses dias fazendo esse estudo. Eu não estou falando aqui nada que vocês não saibam, mas a gente precisa reavivar a nossa memória. É bom que a gente ouça falar dessas coisas chatas, para que a gente possa acordar, porque aí talvez resida muitos enroscos das nossas vidas cristãs. Então, a Bíblia diz: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? E tem gente sócio de ímpio. Gente, o diabo, ele é enganador, mas ele não é fácil de enganar, não. Aí a gente... É uma barata. Viu? Até barata ele põe para distrair o culto. Nina, tinha uma barata aqui. Então, nós começamos a torcer a situação e distorcer da situação para fazer a nossa vontade. Não pode ser sócio de ímpio. Aí o diabo vai e põe laço. E nós vamos ficando enlaçados. Enlaçados. Lembra de quando Lázaro ressuscitou? Lembra? Jesus disse para os homens: tirem as ataduras. Porque Lázaro já tinha nascido, já tinha ressuscitado, mas ele estava totalmente impedido de fazer a obra de Deus e de caminhar na vida cristã, porque ele estava com as mãos atadas e não podia fazer a obra, ele estava com o rosto atado e não podia falar, ele estava com os pés atados e não podia andar. E a palavra fala nos laços do diabo. A palavra fala nos laços do diabo. Vou dar a referência para vocês. Eu não estou achando. Segunda Timóteo 2,26. Vamos abrir. 2 Timóteo 2. Gente, olha que coisa clara que a Bíblia é. Olha como que Deus é maravilhoso. Ele não engana a gente. Ele fala. Ele esclarece. Nós caímos porque nós queremos. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Nós caímos porque nós queremos. Diga também para o irmão que está do seu lado: nós brincamos de igreja, mas o diabo não brinca de diabo. Segunda Timóteo 2,26. Mas também o retorno à sensatez. É isso que nós estamos tentando nesses dias, que todos nós retornemos à sensatez, à lucidez, de saber que o diabo não está brincando, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Irmãos, a Bíblia é escrita para cristãos, a Bíblia é escrita para a igreja. Isso aqui não é palavra para o mundo, é palavra para a igreja. Nós precisamos voltar à lucidez, precisamos voltar à sensatez, para que nós possamos nos desprender dos laços do diabo, porque presos nos laços do diabo, nós estamos cativos
a sua vontade, a vontade do diabo. Então nós precisamos nos desprender dos laços do diabo. Voltando a falar, a gente mente, ele vai lá e dá uma laçada. A gente tem uma dívida sem nenhuma intenção de pagar, sem intenção assim verdadeira. Eu vou trabalhar e vou me matar e vou pagar. Ele vai lá e dá um laço. Você não dizima, ele vai lá e dá um laço. Você fala mal do irmão, ele vai lá e dá um laço. Chega uma hora que nós estamos como Lázaro, com o espírito aqui, vivo para Deus, porém completamente inoperantes como cristãos. Aí não adianta orar pelos outros que não funciona, não adianta fazer pedido para Deus porque não funciona, não adianta ministrar porque não funciona, porque nós estamos presos na vontade do diabo, e o diabo começa a fazer de nós marionetes. Sabe o que é marionete? Aquele negócio que tem fio assim, que faz assim, e a pessoa faz assim, vai para lá, faz assim, vai para cá. Nós viramos marionetes do diabo, porque nós estamos enlaçados, presos. E são pequenas coisas que a igreja não dá muita importância. É um Natalzinho aqui, uma Páscoa ali, uma mentirinha ali, uma dívidazinha aqui, uma criticazinha ali, uma maledicência aqui, uma agressividade ali, um rancor aqui, uma mágoa lá. Quando você juntar tudo aquilo e você abrir os seus olhos espirituais, você está completamente enlaçado com o diabo e cativo à vontade do diabo, apesar de estar com o seu lindo bumbumzinho na cadeira da igreja, quinta, domingo, mas é só o seu corpo que está aqui. A sua atitude espiritual pode estar totalmente enlaçada com o diabo. Igreja, nós precisamos voltar à lucidez. Nós precisamos acordar para esta situação. Eu vejo tantas pessoas dentro das igrejas, mas com uma vida que não é uma vida bíblica, não é uma vida que agrada a Deus. Tem uma casca de crente. Gente que come demais. Comer demais é pecado. Comer demais é pecado. A gente precisa sim ter moderação no comer, porque a gente sempre fala da bebida, né? Óbvio que não é para beber demais, mas comer demais também é contra a palavra de Deus. Aliás, está uma do lado da outra. Bebedice e glutonaria. Dessa ninguém fala, porque, irmãos queridos e amados, que eu não quero ofender nem expor ninguém, mas gordura entra pela boca. Como dizia uma amiga minha, olha no campo de concentração lá dos judeus, vê se tem algum gordo. Não tem gordo no campo de concentração. Tudo bem, eu quero respeitar as pessoas que têm distúrbios hormonais, as pessoas que têm distúrbio de metabolismo, existem doenças que precisam ser tratadas, mas é um assunto delicado que ninguém gosta de falar, mas que a gente precisa falar também. Porque do jeito que eu vivo falando que aqui na igreja tem homem que bebe demais, eu também preciso falar que aqui na igreja tem gente que precisa ter domínio próprio na alimentação. Porque nós não podemos destruir o santuário do Espírito Santo, que é o nosso corpo. E a obesidade traz colesterol, glicemia, etc. Então nós precisamos também cuidar da nossa alimentação, porque também é um laço do diabo, também é um vício. Vício não é só cerveja e cocaína. É esse exército que foi com o querubim da quarta ungido. Os anjos de Deus que foram com Satanás são o exército de Satanás que trabalham em favor dele, que são os demônios. Tem alguns nomes que ficam marcados, ficam pesados, mas enfim, os anjos caídos, o exército do diabo, que trabalha para quê? Para nos derrubar. A palavra diz em 1 Pedro 5:8, vamos abrir. Primeira Pedro 5:8, todo mundo conhece. Sede sóbrios. Olha, de novo a palavra sóbrio, gente. Olha como que essa palavra é frequente, como Jesus nos chama
a lucidez. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém que possa devorar. Então, olha os ensinamentos. De novo, a palavra nos chamando a lucidez. Nós precisamos ser lúcidos. Não dá para brincar de crente. Hoje eu vou ali, hoje eu vou comer o vinho de Páscoa, amanhã eu vou falar uma mentirinha, depois de amanhã eu devo uma coisinha, e aí faço uma criticazinha, uma maledicênciazinha. Gente, nem orando. Nós precisamos medir as nossas palavras. Por isso a melhor coisa é falar assim: Senhor, eu quero interceder pela vida da Dadá. Tu sabes, não explica nada, porque para explicar você cai na possibilidade de pecar e de o diabo te enlaçar. Daí você vai falar: puxa, mas eu estava orando, mas estava criticando, estava orando, mas estava julgando, e vai enlaçando. Gente, isso é muito sério. Daí o fruto do Espírito novamente: moderação no que falar, sobriedade, lucidez, saber o que sai da boca da gente. Outra coisa, estou falando de oração, agora vou mudar. Brincadeira é uma coisa muito séria. A brincadeira julga, a brincadeira critica, a brincadeira fere, a brincadeira faz ferida. Faz ferida é ótimo, né? Machuca, humilha, constrange e dá laço do diabo. A nossa boca é para abençoar. Eu abençoo o fulano, eu abençoo o ciclano, eu abençoo o trabalho do fulano, eu abençoo a vida do fulano, eu abençoo a família do fulano. É para abençoar. Quando a gente faz uma oração que tem crítica e tem julgamento, entra a soberba, porque a gente está se colocando numa posição de superior, e a soberba precede a ruína. É muito séria essa questão, porque o diabo não está brincando. Então, sede sóbrios e vigilantes. Nós precisamos vigiar mesmo. Não tem essa, estamos falando para o bem, não tem essa, estamos falando como amigos. Não tem essa, crítica é crítica, julgamento é julgamento, e o diabo vai lá e enlaça. Talvez eu esteja aqui alertando para todos nós, inclusive para mim, o porquê que a nossa vida, em algumas situações, não dá certo. Porque está enlaçado, o diabo está com a posse, nós estamos presos na vontade do diabo. E sabe qual que é a vontade do diabo? Roubar, matar e destruir. E isso é assunto para domingo: roubar, matar e destruir. Essa é a vontade dele. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. É de amor, é de paz e é de alegria. É possível, irmãos. É possível. É possível, eu tenho testemunho pessoal de que é possível mudar. Possível. Hoje eu recebi o maior elogio que eu podia receber de uma pessoa que não é cristã. Tinha que ser da família do PP, né? Porque na família do PP só tem gente boa. Ela ligou para mim, falou que precisamos todos que me vê, viu o quanto eu edifiquei, o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, o quanto eu me tornei uma pessoa melhor. Tem elogio melhor para um crente? É a mesma coisa que dizer: Deus está trabalhando na sua vida. Amém? É para isso que nós estamos aqui. Isso não quer dizer que não tem mais um monte de coisa para crescer, para melhorar e para evoluir. Mas pelo menos alguém, as pessoas em volta da gente estão enxergando. E é isso que o mundo precisa ver. Precisa ver Deus operar em nós e não o diabo operar em nós. Porque quando o mundo vê a gente mentir, criticar, a gente maldizer, a gente não pagar conta, a gente mentir, está vendo o diabo operar em nós. Porque aí nós estaremos presos aos laços do diabo. E nós precisamos estar soltos na glória de Deus. Ele anda
Porque o diabo, vosso adversário, ele é nosso inimigo. Ele quer nos derrubar, ele quer nos levar para o inferno, ele quer nos dar uma rasteira. Não brinque com o diabo, irmão, não brinque. Você vai perder a guerra se você não estiver firmemente fixado no Senhor Jesus. Vosso adversário anda em derredor, como o leão que ruge. Como o leão que ruge. Sabe por que é como o leão que ruge? Porque o leão é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas ele engana. Sabe? Não tem problema. Mentira branca. Não tem problema. Quando você puder, você paga. Não tem problema. É brincadeira. Então ele vai enganando. E ele engana como se fosse o leão da tribo de Judá, como se fosse Jesus, achando que tudo pode. Sabe, gente, é isso que ele tem feito com a igreja de Jesus instalada na terra. Essas igrejas que nós vemos que tudo pode. Só que a palavra diz, vendo a quem pode tragar. Ele não traga qualquer um. Se nós formos sóbrios, vigilantes, atentos, sabe? Porque lógico que para todos os nossos erros tem perdão, para todos os nossos erros tem conserto. E esse conserto, esse perdão chama confissão. Irmãos, a igreja precisa voltar a confessar. Ninguém mais confessa. Confessar, está escrito, confessai-vos uns aos outros, para que sareis. Não é confessar para Deus, não. É confessar, bendito o tempo que a igreja católica tinha confessionário, porque aquilo é bíblico. Até de lá tiraram. Quer dizer, até parece que eu vou muito lá, mas eu acho que não tem mais confessionário. Esses dias me falaram que na Perpétuo Socorro tem. É bíblico, tem que confessar. As pessoas pecam em público e confessam no reservado. Vão lá, se tranca no banheiro e confessa só para Deus. Confessai-vos uns aos outros. Nós precisamos ter na nossa vida um confessor. Não precisa ser um pastor, não. Pode ser um irmão, mas um irmão que seja sério. O irmão que tenha vida reta com Deus, vida em ordem, como diz a Márcia. Falei muito com a Márcia esses dias e ela tem umas palavras que são firmes na cabeça dela, ela sempre usa isso. Vida em ordem, vida em ordem. Porque também não vai confessar com uma pessoa que não tem nenhuma unção e nenhum poder do Espírito Santo para perdoar os seus pecados, porque a palavra diz, a quem perdoardes os pecados, serão perdoados. Somos nós quem perdoamos os pecados, obviamente, em nome de Jesus Cristo. Tem conserto. Mas acontece que a gente não tem lucidez, a gente não é convencido pelo Espírito dos erros, a gente não confessa e vai ficando enlaçado. E enlaçado, o que a gente faz? Vive à vontade do diabo. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque tem muito desse assunto ainda. Fica para domingo que nós vamos falar do roubar, matar e destruir, que este é o plano dele para as nossas vidas.